Olá, amigos e amigas, muito bom dia. Eleições 2024. O TN dá sequência sabatina com os candidatos a prefeito da Serra. Você, cidadão, cidadã serrano e amigos do TN, acompanham a partir de agora as propostas que o candidato vai apresentar. É a nossa contribuição para o processo democrático. Ir às urnas bem informado é uma garantia de um voto consciente. E na penúltima sabatina de hoje, nós vamos receber aqui no estúdio o candidato a prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, do PP. Aldifas tem como vice Nilza Cordeiro, do PSDB. A nossa entrevista começa agora às 11h15 em ponto. Candidato, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Jorge. Prazer estar aqui. Bom dia a você que está nos assistindo também. Olha, o tempo na tela já está valendo. A primeira pergunta, candidato, é o seguinte. O senhor foi prefeito na Serra por 3 mandatos, 2005 e depois 2 anos consecutivos, de 2013 a 2021. Por que o senhor quer retornar à prefeitura da Serra para um 4º mandato? Amor à cidade e responsabilidade com a cidade. A cidade não pode correr nenhum tipo de risco. Você que mora na cidade sabe, reconhece os avanços que a gente teve nos últimos anos com a cidade da Serra. Então eu sou candidato para manter isso e usar a minha experiência para fazer muito mais por você. Entendo que algumas coisas na cidade, nesses 4 anos, deixaram a desejar, pioraram, principalmente a saúde. Eu entendo que a minha experiência, estou mais preparado para que a gente faça a mudança com responsabilidade e avançar cada vez mais. O que o senhor diz sobre riscos? Que riscos seriam esses? A cidade não pode retroceder. A cidade corre alguns riscos, por exemplo, com a reforma tributária, que vai ser implantado nos próximos anos. Sou economista, já peguei várias crises na cidade, no estado e no país, e sei que um dos riscos é essa questão da reforma tributária, que vai fazer com que a arrecadação da cidade caia muito, que infelizmente o risco de desemprego na cidade, e aí com a minha experiência, com o meu preparo, que a cidade conhece, a gente está preparado, repito, para fazer muito mais pela cidade. Então, manter o que a gente conquistou, e eu, com todo respeito aos outros candidatos, sou a você, eleitor da cidade da Serra, essa garantia para que a gente não perca o que foi conquistado durante esses anos, mas avançar ainda mais, que é o meu propósito, principalmente na saúde. Pois é, falando em saúde, a Serra conta hoje com 39 unidades de saúde para uma população de 500 mil de moradores, pouco mais de 500 mil. Essa quantidade é suficiente? Não, a gente precisa rever essa questão. Por exemplo, aqui, essa é uma cidade, eu tenho falado que é uma cidade que cresce a cada ano mais de 10 mil habitantes. Vocês mesmos, né, uns dias atrás, colocaram de que a cidade cresceu ano passado 57 mil habitantes. No país, só 9 cidades, incluindo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cresceram mais do que a Serra por ano. É impressionante. Então, a gente precisa fazer mais. Eu tenho colocado que, por exemplo, lá em Nova Almeida, não só porque a população cresceu muito, hoje a população só de Nova Almeida, da grande Nova Almeida, aproximadamente 60 mil habitantes, e precisamos ampliar lá, precisamos fazer uma policlínica lá em Nova Almeida, como também em Porto Canoa e alguns outros bairros. Em função do crescimento da cidade, vai ser necessário sim a gente ter um foco na atenção básica da saúde, e esse é um dos compromissos que eu tenho com você. Lógico, também temos que rever algumas questões, que eu tenho colocado muito, a questão da consulta online, que precisa ser revista, é urgente, a população está clamando por isso, não deu certo, temos que reconhecer que isso não deu certo, além de questões básicas. Eu tenho colocado que está faltando remédio nas nossas unidades de saúde, infelizmente. Falando em saúde ainda, o senhor propõe no seu programa, o programa Saúde na Hora, com horário estendido para atendimento, e também propõe uma ampliação da assistência odontológica de 50% nas unidades de saúde. Como é que vão funcionar esses 2 programas? Não houve nenhum, infelizmente, nesses 4 anos, então a gente calcula que a cidade cresceu mais de 40 mil habitantes nesses 4 anos, e não houve nenhuma ampliação na questão odontológica, nenhuma ampliação. Então nós vamos ampliar, vamos criar um outro centro de especialidade odontológica. Só temos um na cidade da Serra, vamos ter mais para que a gente possa atender. A cidade da Serra, sabe, Jorge, é uma cidade muito grande, são 7 regiões, então você imagina, a pessoa que sai de Nova Almeida para ir para Barra de Fátima, leva no mínimo 1 hora de carro.
Então, assim, é tudo muito longe. Então, a gente precisa criar mais centros odontológicos de especialidade e nós vamos esticar, assim, o horário em algumas unidades de saúde em função da demanda, da necessidade e do crescimento da população. Aproveitando a questão que o senhor falou das distâncias, em relação à mobilidade, o senhor também fala em manter um sistema integrado de transporte do Transcol, mas introduzir o chamado BRT. Né? O senhor disse que precisa de algumas adequações. Que garantias o senhor dá à população de que esse BRT será implantado? Eu já fiz isso, né? Assim, toda aquela obra da rotatória do Ó foi um projeto nosso, uma obra iniciada pela nossa gestão, e nós fizemos. E ali tínhamos destinado uma via para o BRT. Essa é uma proposta. A outra, na própria Norte-Sul, que é um projeto também nosso, foi concluído pela atual gestão, parabenizo por isso, mas também tinha ali uma pista para o BRT e também ciclovia. E nenhuma das duas coisas, infelizmente, foram feitas. Então, a gente vai rever isso e vamos, porque tem espaço ali, repito, tem muita margem para a gente criar isso. São 3, 4 vias, então você pode muito bem destinar uma para BRT, para dar velocidade ao transporte coletivo, mas também uma para a ciclovia. Então, nesses 2 projetos, importantíssimos para a cidade da Serra, projetos nossos, todos os 2 foram concluídos pela atual gestão, mas que precisa ter essas 2 questões, tanto da ciclovia, tanto uma pista para BRT. Ainda sobre planejamento viário, o senhor abre o seu plano de governo falando de planejamento viário e mobilidade urbana. E uma das propostas que o senhor diz é criar a 3ª via de ligação entre Serra e Vitória. Como é que vai ser essa obra? Com responsabilidade, eu sempre falo, para ser prefeito na cidade do tamanho da Serra, com quase 600 mil habitantes, a maior cidade do Espírito Santo, você tem sim que estar preparado para ser prefeito, tem que ter experiência sim, experiência de verdade. E a população da Serra sabe que eu dou essa garantia. Porque também não basta, nós vamos buscar isso, ter boas relações, tanto no governo estadual, tanto no governo federal. Já tivemos, eu sempre falo que eu já fui governador com Paulo Artung governador, com Renato Casagrande também, já fui prefeito com o presidente Dilma, o Michel Temer, com Lula, com Bolsonaro. Então eu sei como fazer, eu sei conversar com essa turma. Agora, não adianta saber conversar tanto com o governador, tanto com o presidente da República, se não tiver projeto. E aí sim, nós sabemos fazer projetos. Então, assim, a gente precisa melhorar essa questão e aí nós vamos fazer esses projetos do ponto de vista de melhorarmos essa questão viária. Temos 2 saídas, uma pelo lado norte e o outro pelo lado sul da cidade, ou seja, nós temos que fazer, ou a gente faz uma paralela à BR-101 entre a BR e o contorno. A gente tem esse projeto, um anteprojeto, ainda não está o projeto executivo. Eu soube até por aqui que a atual gestão também fez um projeto, preciso ver esse projeto executivo, porque tem que saber fazer projeto, tem que ver a consistência desse projeto, para a gente poder pegar recursos fora do Estado, fora até do país, porque isso vão ser 2 obras muito importantes, muito grandes, para que a gente possa ter uma outra saída por Vitória para chegar à Serra. Então, mas nós temos uma proposta, repito, nós vamos só verificar como é que está o projeto do atual prefeito em relação a isso, verificarmos o andamento disso e vamos sim executar, ou por esse, ou pelo lado ali de José de Anchieta, de Central Carapina, pegando o contorno de Mestre Álvaro. Só rapidamente, no seu plano de governo é bem detalhista em relação a obras viárias, citando bairros, citando inclusive mapas dessas obras. Isso é muito claro na mente do senhor? Por eu conhecer a cidade da Serra, a grande diferença é essa. Por eu conhecer a cidade da Serra, por eu ter a experiência de ter sido já prefeito, por eu me sentir muito preparado, e me preparei muito nesses 4 anos, sabe, Jorge? Assim, não só durante o mandato de prefeito, mas esses 4 anos estudei, acompanhei outras cidades, visitei outras cidades, para que a gente pudesse fazer muito mais. Então, por isso que no meu plano de governo, que está à disposição da sociedade, né? Você pode ir lá, está lá no Tribunal Regional Eleitoral, você tendo acesso, você pode ter acesso. Quais são essas grandes obras, ou obras pequenas também, como você coloca, dentro dos bairros, para que a gente possa atender a você, morador da nossa cidade da Serra. Na questão anterior, o senhor citou relações políticas. O nosso colunista Eduardo Maia tem uma pergunta sobre esse tema. Vamos ouvir.
Bom dia, George. Bom dia, Aldifas. É um prazer tê-lo aqui conosco. Aldifas, caso o senhor passe para o segundo turno contra o candidato, por exemplo, Pablo Muribeca, haveria possibilidade de o senhor sentar para conseguir algum tipo de apoio com o Everson Meirelles e com o atual prefeito Sérgio Vidigal? Ou, ao contrário, caso o Everson Meirelles passar ao segundo turno, haveria possibilidade de o senhor tentar algum apoio com o Pablo Muribeca? Assim, a questão mais importante é essa. Não vou abrir mão de princípios, em hipótese nenhuma. Segundo, não vou abrir mão dos projetos que a gente tem para a cidade da Serra. Então, diante dos nossos princípios e diante dos nossos projetos, com base em atender a nossa população, eu vou conversar com todo mundo. Não tem dificuldade nenhuma em conversar com as pessoas e conversar com os entes, com os políticos, com as federações, com as associações. Não tem dificuldade. Ao contrário, a política é isso. É a arte do diálogo, da conversa e trazer benefícios para todos. Então é o que eu irei fazer, se Deus quiser. Então não tem dificuldade. Não abrindo mão de princípios, não abrindo mão dos nossos projetos e o acordo que a gente tem com a população da cidade da Serra. Isso que a gente não abre mão. Então conversar, a gente conversa. Desculpa, que princípio o senhor citaria, por exemplo? Honestidade, seriedade, manter a cidade mais transparente do Brasil. Na minha época, quando eu terminei 2020, eu sempre costumo falar para os meus amigos, para os meus filhos, que vão me dar os meus netos, não será a obra do contorno do Mestre Alves que nós iniciamos, que é impactante, não será a obra do hospital materno-infantil que nós começamos e terminamos, não será a obra de Jacaraípe, tudo isso muito importante, as UPAs, tudo isso feito na nossa gestão, muito importante. Mas o que eu vou levar para a minha vida, para a minha família, para os meus futuros netos, ter sido o prefeito mais transparente do Brasil. Então isso para você, morador da cidade da Serra, é uma alegria muito grande. Quem deu esse título não fui eu mesmo, não foi o Estado, foi o governo federal, consultando todos, mais de 5 mil municípios, escalou a cidade da Serra, na minha gestão, a mais transparente do Brasil. Então nós vamos resgatar isso. Hoje, infelizmente, não estamos nem entre as 30 do Estado do Espírito Santo, então nós vamos resgatar isso. Então esse é um tipo de princípio que a gente não abre mão, de ter resultado da gestão, a gente não abre mão, de ter o foco, principalmente na população, nos resultados para ela. Eu repito, a saúde piorou muito na cidade da Serra, então a gente precisa rever essa questão e fazer muito mais. É isso que eu tenho colocado como princípios para a nossa cidade. Vamos falar de segurança, candidato? Nessa questão, o senhor disse que pretende implementar um serviço da guarda 24 horas e um disque emergência 153. Né? Como esses serviços irão funcionar? Importante resgatar aqui, né, quando eu falo que a gente não pode perder o que a gente conquistou, foi na minha gestão que nós criamos a Guarda Municipal da cidade da Serra. Eu me lembro que quando eu cheguei sendo prefeito, logo no início, a cidade foi considerada a mais violenta do Brasil. E nós tiramos esse título e terminei a gestão não sendo nem entre as 100 mais violentas. Então, assim, e a gente fez isso de várias ações. Uma delas foi a criação da Guarda Civil Municipal da cidade da Serra, que eu tenho muito orgulho também de falar sobre isso. Então, assim, nós vamos ampliar esse serviço. Hoje ele não funciona 24 horas. Vamos fazer isso. Não tem nenhum comunicado direto da população com a guarda, então vamos criar um número específico para que a população possa falar diretamente com a guarda. Então essa é uma outra questão. Vamos também, na nossa proposta, além do botão do pânico, vamos criar um botão do pânico tipo diretamente com o comércio, que hoje está sofrendo muito. Então, nós vamos também criarmos isso diretamente ligado à nossa Guarda Civil Municipal e vamos ampliar ainda mais a nossa guarda, porque a cidade está crescendo. Então, assim, como nós que implantamos a guarda, se Deus quiser, nós vamos ampliar muito mais ainda a Guarda Municipal da cidade, ligado a todas essas questões que eu coloquei junto à população da Serra, que a gente precisa criar essa comunicação mais direta. Falando em cidade crescendo, eu tenho números aqui da violência no trânsito. A Serra, de acordo com a CESP, fica em primeiro lugar nos casos de acidentes com vítimas fatais no trânsito. No total, de 2021 até julho de 2024, foram 221 acidentes. A gente pensa em acidente muito em BR, mas um dado surpreende nesse levantamento. 26% desses casos de acidentes aconteceram em rodovia federal e 76% nas rodovias municipais. Como é que o senhor avalia esses números? Vamos melhorar esses números. Tem um detalhe aí, não sei se está separada, a rodovia estadual, porque a cidade ela é muito cortada pela ES 010 de ponta a ponta, então a gente precisa
ver se isso está incluído, mas a gente precisa rever isso sim. Essa é uma questão muito importante. Aí começa com a educação no trânsito. Não adianta só ter represária, não adianta só ter multa. Isso a gente vai ter, mas é importante a educação. Isso é fundamental. Começar nas escolas, a começar nas orientações do ponto de vista da travessia da faixa. A gente precisa valorizar a vida. Então, esse é outro compromisso que eu tenho. Vamos chamar a nossa turma do trânsito e conversarmos diretamente com eles. Vamos implantar uma educação dentro das nossas escolas, porque isso também é fundamental. Agora, a gente precisa sim, eu sei fazer isso pela minha experiência, por estar muito preparado, conversarmos com o governo do estado em função da S010, que corta toda a cidade, e também a questão da BR-101, que também corta toda a cidade. Vou fazer agora perguntas mais fechadas para o senhor, de opiniões. Quando o senhor pensa em um mandato de mais 4 anos, um quarto mandato, qual seria o legado que gostaria de deixar após essa administração? Eu tenho até falado que a questão não é, com todo respeito, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. Eu repito, no terceiro mandato a gente fez coisas fortíssimas para a cidade da Serra, como o Hospital Materno Infantil, como a UPA, como a obra do Rio de Jacaraípe. A questão não é essa, a questão é a minha disposição em querer fazer muito mais para você, usar aquilo que eu já fiz na minha experiência, esses 4 anos que eu estudei, me preparei para fazer muito mais para você. Então é isso que eu vou fazer, se Deus quiser, para você. Agora, a nossa grande mudança, a nossa grande referência será, se Deus quiser, com a questão da saúde, ou seja, é esse o clamor principal da nossa cidade. E eu, se Deus quiser, quero terminar daqui a 4 anos como um exemplo de saúde no nosso estado e fora do nosso estado. Então, essa é a questão principal da nossa cidade e melhorar as questões sociais. A cidade tem crescido muito, como eu coloquei no início da entrevista. Então, precisamos melhorar ainda mais, continuar sendo uma cidade acolhedora, continuar sendo uma cidade que a gente tem orgulho dela, mas melhorar o foco nas questões sociais que deixaram a desejar nesses últimos 4 anos, não só na saúde, da educação, né? A gente tem colocado muito, mas esse vai ser o nosso foco, a saúde da cidade, se Deus quiser, daqui a 4 anos, muito melhor do que a gente está recebendo. Pois é, falando em educação, rapidamente, uma das propostas do senhor é ampliar a oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos e criar um centro de referência para os estudantes da rede municipal. Como vai funcionar esse centro? O que acontece? Esses últimos 4 anos, infelizmente, não houve muito avanço nessa questão de educação infantil. No meu mandato, foram 16 supercreches. É um número impressionante, 16. Infelizmente, nesses últimos anos, a gente não teve nenhuma creche ou escola iniciada e terminada pela atual gestão. Algumas terminou, porque nós que começamos, outras começaram, mas também não terminaram. Então, a gente vai estar esse foco. É um centro de referência para as nossas crianças especiais. Faltou essa palavra aí que nós vamos... A demanda é muito grande, a procura por esse atendimento é muito grande, a gente precisa criar esse centro e nós vamos fazer muito para cuidar das nossas crianças especiais com tudo que ela tiver direito, principalmente a questão psicológica para essas crianças e para suas mães. Importante dizer isso, essas mães têm sofrido muito, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas mães também. Então a gente precisa cuidar das crianças e das mães das crianças especiais na cidade da Serra. O senhor pensa em concurso público nessa área de educação a partir de todos esses desenvolvimentos? Implantamos, fizemos, infelizmente a pandemia veio e não deixou realizar, o Ministério Público pediu para que eu não fizesse aquele concurso, vai ser o nosso foco também, precisamos ampliar, entendo até como já fui professor, já fui secretário de Educação, diminuir cada vez mais o número de professores contratados e criar mais para ser professores efetivos, para criar vínculo com a escola, vínculo com a comunidade, vínculo com os alunos. Então isso é fundamental e esse é outro compromisso que eu assumo, não só na educação, mas em várias outras áreas, porque eu observei muito que aumentou muito o número de contratos, de terceirizados e diminuindo cada vez mais o número de efetivos. Então, assim, vou fazer isso, se Deus quiser. Não pude fazer em 2020, em função de 2019, 2020, em função da pandemia, mas voltando a ser prefeito, logo no primeiro ano de governo, você pode nos cobrar isso, nós vamos estar fazendo o concurso. E o concurso que a atual gestão está terminando, nós vamos chamar todos, você pode ter certeza disso. Nós vamos chamar, independente de qual a gestão que está fazendo o concurso,
todos vocês aprovados, nós vamos estar chamando você. Ok, candidato, agora o senhor tem o restante do tempo para falar diretamente aos eleitores. Queria agradecer a sua oportunidade, muito feliz aqui com a Rede Tribuna, muito obrigado, Jorge, você. Queria falar a você que está nos assistindo também, muito obrigado que está aqui esses 20 minutos dedicando o seu tempo para nós. Vem com a gente, venha com 11, o nosso número é 11, o Aldifas é sim o prefeito, o candidato mais preparado, é sim o candidato que tem mais experiência. Se você quer mudar, vamos mudar, mas vamos mudar com responsabilidade, com quem você conhece, com quem você sabe. Então, não troque o certo pelo duvidoso. Vem com a gente, vem com 11, vem com Aldifas. Obrigado. Acabou, candidato? Tem 35 Opa, segundos ainda. muito obrigado mais uma vez. Conto com você, estamos caminhando com a cidade toda, recebendo com muito calor, com muito carinho, com muito amor que você tem dedicado a mim. Então, assim, estou muito feliz nessa caminhada, aprendendo muito, ouvindo muito também nas coisas pequenas de que você precisa no seu dia a dia, mas também nos grandes projetos dessa cidade. Me preparei para isso durante esses 4 anos, como eu disse no início da nossa conversa, e quero fazer muito mais. Priorizando, repito, com a saúde. Nós vamos mudar isso e vai melhorar muito a saúde da minha gestão. Conto com você. Vem com a gente. 11. Valeu, candidato. Obrigado. E amanhã o TN encerra a sabatina com os 7 candidatos a prefeito da Serra. Nós vamos receber Igor Elson, do PL. A nossa entrevista começa às 11h15 em ponto e eu espero você. O TN volta já já.